O ex-BBB Felipe Prior está na mira do Ministério Público. Ele está sendo acusado de publicidade enganosa de apostas esportivas. E eu trouxe essa matéria aqui para o canal para a gente ver como funciona o poder da influência dessas subcelebridades para trazerem pessoas para o mundo das apostas. Essa matéria saiu no G1 ontem, dia 28 de abril. E vamos dar uma olhada para a gente, como sempre, tirar lições disso e avaliarmos como a influência ela é poderosa para trazer pessoas para o mundo das apostas e, quiçá, torná-las viciadas. Vamos lá? A matéria diz assim: Felipe Prior se torna réu por publicidade enganosa de apostas esportivas. Justiça aceitou denúncia do MP contra o ex-BBB. Prior teria captado usuários para uma plataforma esportiva, prometendo ganhos financeiros e falsa garantia. Vamos ver como isso funciona, como ele estava operando, para a gente poder então analisar. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e tornou Felipe Prior réu por publicidade enganosa de apostas esportivas. A acusação foi apresentada em 18 de março e aceita pelo Judiciário em 7 de abril. Segundo a denúncia, obtida pelo G1 nesta terça-feira, dia 28, o ex-BBB teria aproveitado de sua influência digital para captar usuários para uma plataforma esportiva, prometendo ganhos financeiros e falsa garantia. A reportagem tenta contato com a defesa de Prior. Garantia se tratando de apostas, a gente sabe que não existe. Nas apostas não se tem garantia de nada, principalmente nas apostas esportivas, que os resultados eles são muito imprevisíveis. Por mais que exista time favorito e etc., mas é no campo que as coisas se resolvem. Então, não se tem garantia de ganho de nada. E ele estava prometendo isso aqui, garantia de ganhos financeiros. Vamos continuar. Em 19 de março, Felipe Prior já foi condenado por prometer ganho certo em apostas, ou seja, ele já tem uma outra acusação que está acontecendo também. Nessa nova denúncia, o MP pede que a Justiça decrete a perda dos valores e bens porventura encontrados e posse do denunciado que se constatem ser produtos de crimes e condene Prior ao pagamento de 1 milhão por danos morais coletivos. Pesado, hein? E na outra condenação dele, que cabe recurso, também estão pedindo um valor alto aí de danos. Vamos continuar. Detalhes da denúncia do MP. O Ministério Público diz que Felipe vinculou uma propaganda nas redes sociais, prometendo que, se o usuário tivesse um investimento inicial de R$20, teria um retorno financeiro de 5 mil em 24 horas. R$20 para retornar 5 mil. E aqui entra o poder da influência. Justamente esses casos é que pega aquela galera que está no desespero, querendo dinheiro rápido, querendo sair do sufoco, já está com a mente bagunçada pelos problemas da vida e enxerga nisso aqui uma oportunidade. É uma pena que a gente sabe que isso aqui é muito difícil, quase impossível de acontecer. Garantia de ganho em apostas não existe, gente. Vocês sabem disso, que apostas esportivas, elas são, apesar de ter favorito, apesar de ter toda uma análise dos jogos, é uma caixa de surpresa. Não se tem garantia de nada. E ele estava prometendo um retorno financeiro de 5 mil para R$20 de entrada. Perceba que esses R$20 é um dinheiro pequeno e é por isso que muita gente acaba entrando com esse valor aqui, mesmo sabendo que pode perder. E essa é a maior estratégia das casas de apostas. Justamente você começar com um valor pequeno, para você entrar na casa, ver como é que funcionam as coisas. E se você já tiver uma propensão para se viciar, nesse primeiro contato você já se deslumbra com tudo isso, com todo esse universo, e acaba se viciando. Isso acontece muito. Isso não é exceção de regra. Só que acontece com muitas pessoas, que na primeira entrada ali na casa, no primeiro depósito, começa a jogar ali com valores pequenos, de 20, de 10, de 5 reais, elas já se viciam. Por isso que existe todo esse poder de influência, por isso que eles usam muitos influenciadores
para captar essas pessoas, porque eles sabem que mesmo a pessoa entrando com pouco, existe a possibilidade do vício. E é aí que as pessoas vão colocando mais dinheiro, vão tirando dinheiro da onde não podem e vão se entregando ao ciclo. A gente sabe que isso acontece e tem muito exemplo aqui no canal, inclusive, de relatos das pessoas nos vídeos. Mas vamos continuar. Ele ainda teria oferecido uma falsa garantia de devolução do valor investido em caso de perda. Ainda há indícios de que Prior teria participação direta na receita gerada pelas perdas dos apostadores, ou seja, ele ganha indicando a casa que ele está apostando e ele também ganha em cima das perdas das pessoas. Ou seja, é muito mais interessante para ele que as pessoas percam dinheiro do que ganhem. E ele está ganhando duas vezes, na indicação da casa, porque ele indica a casa que ele vai apostar ali, e a pessoa faz o cadastro, ele ganha com esse cadastro, e ele ganha na perda das pessoas que entram e apostam. Então, ele ganha duas vezes, e é por isso que tem muita gente que influencia outras pessoas a jogar, porque os ganhos para essa galera que divulga são muito absurdos e as pessoas se deixam levar por esses altos valores. Vamos lá, continuando. Essa promessa, intrinsecamente falaciosa, desvirtua a natureza aleatória e inerentemente arriscada das apostas esportivas, criando uma ilusão de segurança e rentabilidade garantida, especialmente para consumidores hipervulneráveis, diz o Ministério Público. Traduzindo isso, essa falácia de que existe garantia nas apostas acaba gerando uma ilusão para pessoas que já estão passando por problemas financeiros e justamente enxergam nisso aqui a possibilidade de fazer uma grana extra, porque você entra com pouco, a entrada é pouca, é R$20, e você tem uma garantia de altos ganhos, né? Garantia. Vamos lá. Segundo o MP, Felipe Prior ainda usou termos e conceitos do mercado financeiro de forma distorcida, conferindo falsa aura de sofisticação técnica e previsibilidade às apostas. É como eu falei anteriormente. Não existe a forma de prever resultado em apostas esportivas. Como eu falei, é dentro do campo que as coisas se resolvem. A gente já viu vários casos de jogos onde existe lá o favorito, ele está jogando na casa dele, com a torcida a favor, e simplesmente ele perde para um time, às vezes, que está lutando contra o rebaixamento. Então não tem como você prever nada das apostas esportivas. Tigrinho, Aviator, então nem se fala. Mas aqui o assunto é apostas esportivas. Então, o Ministério Público está de olho no Felipe Prior, por ele estar divulgando casas de apostas, não pela divulgação, mas pela forma que está sendo divulgado, garantindo retorno e retorno alto, garantindo que se você perder, você vai ter o dinheiro de volta, e a gente sabe que isso não acontece. Tudo isso aqui é uma estratégia usada pelas casas para poder trazerem novos apostadores, para que eles se tornem viciados. Não acredite que a casa de apostas é boazinha. Elas querem que as pessoas venham para conhecer como funciona esse mundo e que as pessoas permaneçam. Porque é muito mais interessante para a casa que você todo dia esteja lá, mesmo que colocando 20, 10, 15, 30 reais, do que aquela pessoa que vai lá, coloca 100, coloca 200 e nunca mais aparece. Porque conforme você vai colocando esses 10, esses 20 reais, esses 30 reais ali, uma vez ou outra, né, dia sim, dia não, mais você vai entrando em contato com o jogo, mais você vai entrando em contato com as apostas. E a sua cabeça já começa a ser totalmente afetada pela dopamina. Não se esqueçam que ela é responsável pelo sistema de recompensa do cérebro. E aí você começa a se viciar nos ganhos, nas perdas e nos quase ganhos. Então, todos esses caminhos te levam, se você tiver uma cabeça muito fraca, um mental muito fraco e um emocional muito fraco, provavelmente você vai ser fisgado e você vai entrar para o ciclo do vício. Que aí ou você vai correr atrás do ganho que você vai ter, ou você vai correr atrás do prejuízo que você vai ter. E aí vocês sabem qual é o final. É fundo do poço, é perda de dinheiro e perda de um monte de coisas que eu sempre falo aqui no canal, que vocês já estão até cansados de ouvir, mas que é a realidade.
é o que está acontecendo com pessoas pelo Brasil todo. Vamos ficar de olho nesse caso do Felipe Prior, e isso é um alerta para você que, quem sabe, tem uma pessoa que te influencia a jogar, que te influencia a colocar o dinheiro numa casa de apostas para você começar a apostar. Não faça isso, se mantenha longe, escolha não apostar, escolha não colocar o seu dinheiro numa casa de apostas, porque o final é sempre muito triste. Fundo do poço, perda de dinheiro, perda de mental, perda de emocional, perda de amigos, relacionamentos e etc. Vocês sabem, tem muitos casos que eu trago aqui no canal de pessoas que perderam tudo, porque um dia colocaram 10, colocaram 20 reais numa casa de apostas e ali começou o ciclo do vício para elas. Então, não permita que isso aconteça com você. Se você está pensando em começar a apostar, toma isso como exemplo. Se afaste desse mundo, porque ele não tem nada de bom para acrescentar na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas que precisam entender o que está acontecendo no mundo das apostas e na vida de pessoas que estão se entregando ao vício. Considere se inscrever no canal, que eu trago muito conteúdo a respeito do vício e apostas. Eu falo da minha vida, falo do que está acontecendo no Brasil com pessoas que estão entrando no mundo do vício. Já são mais de 8 meses sem apostar, graças a Deus, e eu sigo nessa luta. Considere também compartilhar esse vídeo, caso alguém precise conhecer o que está acontecendo nesse mundo de influenciadores. Quem sabe esse vídeo pode ajudar. Muito obrigado por assistirem até aqui, se cuidem e cuidem de suas vidas. E até o próximo vídeo.